Pessoal, boa noite. Pela primeira vez eu estou fazendo uma live da minha casa, ainda em testes, né? Por quê? Porque nosso estudo da última quinta-feira, no Centro Espírita Vinha do Senhor, nós tivemos problemas com a internet. E muita gente ficou com a imagem deficiente, então a gente resolveu fazer um pequeno resumo daquilo que nós estudamos. Nós estamos estudando o livro Céu e Inferno, para aqueles que ainda não viram. Todos os nossos estudos estão na minha página do YouTube, no Facebook, só procurar por Clayton Brito. E nós iniciamos, semana passada, o capítulo 6, que é a doutrina das penas eternas. Então já estudamos a origem da doutrina das penas eternas, e agora eu vou fazer um resumo da aula de ontem, estudo de ontem, porque ficou difícil. Nós não tivemos a oportunidade ainda de ter, a internet deu muito pico e nem concluir nós conseguimos. Então eu queria passar para vocês que nos acompanham, podem prestar um pouquinho de atenção, vai ser rápida, não vai ser um estudo longo, porque é uma live, só eu que estou aqui. Então vamos ver, por exemplo, como que foi instituída as penas eternas, essa doutrina. Já começou no século VI, com ainda Santo Agostinho, ele, não o espírito depois da morte, ele que já começou a lançar essa primeira ideia. E no século XV foi instituída pela Igreja Católica, as penas eternas. E esses itens que nós vamos ver hoje, são muito interessantes. Por quê? Porque na realidade nós vamos confrontar a doutrina das penas eternas com os atributos de Deus. E aí nós vamos ter um resumo legal para a gente começar a entender bem. Então vamos lá. Nos item 10, por exemplo, nós vamos resumindo para vocês que o principal argumento a favor das penas eternas é o seguinte: uma ofensa é mais grave quando é cometida contra uma autoridade. Ou seja, como Deus é considerado a maior autoridade, então a punição tem que ser na mesma proporção. Aí é muito interessante a gente entender isso. Por quê? Porque, quer dizer, que se ofendesse um plebeu, tinha um peso. Se ofendesse um soberano, teria outro peso. Então aí que a gente vai começar a entender essas diferenças que, na realidade, não coadunam com a bondade de Deus. E Kardec traz aqui as refutações. O que são refutações? Refutações são contra-argumentos. E o contra-argumento, a refutação, tem que ser baseada numa premissa. Premissa seria a base de sustentação dessa contra-argumentação, para a gente entender, não é verdade? Então, qual seria a refutação de Kardec, usando sempre a lógica, a razão e o bom senso? Isso é muito importante para a gente entender. Então, diz lá, Deus é único, ótimo, é os atributos de Deus, é eterno, é imutável, imaterial, todo-poderoso e soberanamente bom e justo. E também infinito em todas as suas perfeições. Ora, os atributos de Deus, então, são infinitos. Se são infinitos, não estão sujeitos a mudanças. Então, qualquer coisa que faça algo em desacordo com qualquer um desses atributos, já tira a qualidade imutável de Deus. E aí a gente começa aí a entender que essas penas eternas vão realmente bater de frente com os atributos de Deus, o que leva a nos crer que é uma pena realmente usada pelos homens. Então, como a doutrina espírita usa naturalmente três premissas, três bases para que a gente possa entender a doutrina, que tem que ser a lógica, a razão e o bom senso. Não podemos esquecer disso. Então,
É inconcebível, ou pelo menos impossível conceber Deus de outra maneira, visto que sem a sua infinita perfeição, olha gente, poderia-se conceber que outro ser lhe fosse superior. Para que seja único acima de todos os seres, é necessário que ninguém possa excedê-lo, ou melhor, nem igualá-lo, para a gente entender. Logo, é necessário que seja de todo infinito, e infinito é só Deus. E porque são infinitos, né, os atributos divinos não sofrem nem aumento e nem diminuição, para a gente entender. Senão, não seriam infinitos. Então, é aquilo. E Deus, né, a perfeição de Deus é tranquila. Se tirasse ou melhor, a menor parcela de um só dos seus atributos, não haveria mais Deus, como disse há pouco. Por isso, poderia coexistir um ser mais perfeito, não haveria mais Deus. Então, todos nós seríamos igualados a Deus. Então, o infinito de uma qualidade, olha bem, gente, é muito interessante, o infinito de uma qualidade exclui a existência de qualquer outra contrária que pudesse diminuí-la. Isso é muito importante. Ou anulá-la. Ou seja, um ser infinitamente bom não pode ter a menor parcela de maldade. Como um ser infinitamente mau não pode ter a menor parcela de bondade. São coisas óbvias, lógicas. Assim também, um objeto não seria de um negro absoluto com a mais leve nuance de branco e vice-versa. Ou é negro ou é branco. Se tiver, já não é total. Então, isso aí, essa analogia é para a gente entender os atributos de Deus, a bondade e justiça de Deus. Então, isso é muito legal a gente analisar. Veja bem, a doutrina espírita não impõe nada, apenas expõe, mostra que nós somos inteligentes, temos capacidade de discernimento, ou seja, podemos discernir tudo. Essa é a capacidade que Deus nos deu, de desenvolver a nossa capacidade de entender, de compreender. Aí a gente vai começando já a clarear e verificar que na Terra nós precisamos abandonar esses dogmas, essas amarras que nos impedem de sermos felizes. Fomos criados para isso. Simples e ignorante, precisamos ser felizes. Esse é o nosso objetivo. E vamos caminhando lentamente, mas que seja lentamente, mas com passos firmes e seguros, para que não haja retrocesso. Esse é o nosso objetivo. Então, depois nós passamos para o item 11. Muito interessante vocês acompanharem, vocês espíritas, mesmo os não espíritas, que precisam conhecer. Eu acho que o conhecimento não ocupa espaço. Então, eu estou lançando essa ideia. Leiam. Se não, como nós não impomos nada, a doutrina não impõe nada, se foi bom, ótimo. Se não foi, tudo bem. Não vamos brigar por causa disso. Então, eu estou usando a tradução do Salvador Gentili, O Céu e o Inferno. Então, os que têm, podem, outras traduções também, sem problema. Mas vamos conhecer. A vantagem da doutrina que nós queremos levar a todos os cantos é isso aí, conhecimento. Porque o conhecimento que ele vai libertar da ignorância. Nós vamos ter capacidade de termos as nossas próprias convicções. Esse é o nosso objetivo. Claro, simples, simples, simples de tudo. Então, o que diz o item 11? Resumindo também todos para vocês. Que nós, quando encarnados aqui na Terra, estamos limitados, ou seja, só podemos produzir coisas finitas. Coisas infinitas, nós não temos a capacidade ainda e nem teremos capacidade de produzir. A nossa existência são coisas finitas, ou seja, que tem um final. Se pudesse ser infinito no que faz de mal, também seria infinito no que faz de bem, é óbvio.
Mas sendo infinito no bem, não faria nada de mal, óbvio. Supondo que uma ofensa a Deus pudesse ser infinita, veja bem, e Deus aplicasse um castigo também infinito, não seria Deus. Porque seria um Deus vingativo e, portanto, não seria nem justo, nem bom e nem misericordioso. Olha para vocês verem. Nós podemos ver, trazer para nós, para a nossa vida, isso aí de uma forma bem tranquila e serena, para que a gente possa realmente entender o que estamos fazendo aqui. Então, não sendo bom, não é perfeito. Se não é perfeito, não é Deus. Deus nos recomenda o perdão das ofensas. Veja bem, lá na oração dominical, Ele nos ensina, perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos nossos ofensores. Ué, há uma contradição então. Se Deus nos dando, desejando que nós devemos perdoar as nossas ofensas, e por que Ele não perdoa e vai condenar-nos ao inferno eterno? Já está um ponto de interrogação na nossa cabeça. Veja bem, analisem. Se o homem, nós perdoamos o nosso próximo, seguindo as orientações de Deus, somos melhor que Deus então? Do Deus que tudo vê e fica insensível ao apelo daqueles sofredores que estão condenados? São esses questionamentos que são importantes na nossa vida. A filosofia espírita é assim. Ela é baseada em perguntas e respostas. Perguntas e respostas. E nós devemos também questionarmos. Esse é o nosso objetivo. Quando questionamos, nós estamos realmente aprendendo, procurando, filosofando, procurando a verdade. Aquilo que nos convence. E tudo aquilo para nos convencer não pode sair nem da lógica, nem da razão e nem do bom senso. Legal, gente? Entenderam? Então isso aí, nós já vamos para o item 12, para a gente começar a entender. O item 12 realmente é uma contra-argumentação, né? Que diz aqui, se Deus é inexorável, ou seja, duro para com o culpado arrependido, não é misericordioso. Se não é misericordioso, não é infinitamente bom e justo. Ora, aqui diz que dentro da doutrina das penas eternas da Igreja Católica, que eu posso pedir perdão a Deus enquanto eu estou encarnado, vivo. E Deus vai me perdoar. O padre vai fazer as suas orações, vai ouvir em confissão e vai me perdoar. Ora, mas se eu morrer, desencarnei, de acordo com a doutrina das penas eternas, eu estarei condenado eternamente ao sofrimento. Ué, um peso, duas medidas? Para a gente entender. Então, aquele que se arrepende antes da morte recebe a misericórdia divina. Por que o arrependimento é só aceito durante a vida? O que é a vida nossa, gente? Um breve período que estacionamos na Terra, descemos aqui a Terra, reencarnamos com um objetivo de evolução, de seguirmos adiante. Esse é o nosso objetivo. Será que vamos começar a mexer dentro de nós para que nós possamos, já fazendo a nossa convicção. Quer dizer que Deus então estaria estabelecendo um período para exercer a sua bondade e misericórdia? Ora, sem a bondade e misericórdia infinita, não é Deus. Se Ele só vai me perdoar aqui, quando eu estou encarnado, e se eu não tiver a oportunidade de pedir o perdão aqui, eu não vou ser perdoado, não é Deus. Olha aí os atributos de Deus sendo contra-argumentados, refutados, sempre usando a lógica, a razão e o bom senso. Aí nós vamos
no item 13. Aí nós vamos pegar um dos atributos de Deus, para vocês entenderem. Deus é soberanamente bom e justo. Ok. Se ele é bom e justo, então deve haver uma proporcionalidade entre penas e recompensas. Ora, pela nossa imperfeição, nós cometemos falhas. Agora, eu cometendo a falha, eu vou receber uma pena eterna sem possibilidade de perdão? Então, é uma falha da justiça divina. E a justiça divina não falha. Nas leis dos homens, o condenado que se arrepende, olha para vocês verem, lei dos homens, pode ter sua pena diminuída. Aí pergunta-se, ué, a justiça humana é mais perfeita que a justiça divina? Uma coisa que nós deixamos ficar bem claro, principalmente para os não espíritas, é a ideia que Deus castiga e Deus perdoa. Deus não castiga e não perdoa. Ele nos dá, a partir do momento que nós recebemos a razão, a inteligência, Ele nos dá a oportunidade de fazer escolhas, o nosso livre-arbítrio. E essas escolhas que vão nos mover a nossa caminhada ascensoral, que vai subindo devagarzinho, nossa evolução. Aí que a gente vai entender que escolhemos, a partir do momento que nós escolhemos, nós assumimos a responsabilidade pelas nossas escolhas, que irão ter reflexos. E que é o perdão de Deus? É a oportunidade de nós refazermos a nossa caminhada, corrigirmos nossos erros. Se não corrigirmos nesta, nós temos uma coisa maravilhosa que a justiça divina nos proporciona: a reencarnação, a oportunidade de voltarmos e aprendermos, refazermos, repararmos e seguirmos adiante. É uma maravilha. Deus não nos abandona nunca, jamais, para a gente entender. Então, gente, agora, então, se o arrependimento é inútil lá no mundo espiritual, quando nós já estamos sem o corpo, por que melhorar então? Já se eu estou condenado ao inferno, eu vou fazer as maiores barbaridades. Eu já estou perdido mesmo, perdido por um, perdido por mil. Ou perdido por mil, perdido por um, tanto faz. Para a gente entender. Né? E vamos continuar no mal. Então, aí não existiria justiça. Não existindo justiça, Deus também não existiria. Olha quanta coisa legal nós estamos fazendo a nossa convicção. Então, aprendemos lá no item 14, refazendo isso aqui, resumindo, que vocês vão ler lá depois e vão entender. Se Deus é em tudo infinito, então ao criar um espírito, que nós somos criados, Deus é infinito. Ele sabe, Ele tem condições de saber toda a nossa existência, até as nossas falhas, possíveis falhas, Ele sabe. Agora, se Ele não souber, sua sabedoria não é infinita, então. Então Deus não é Deus, não seria Deus. Se o criar para o mal, se criar mal para a eternidade, deixa de ser bom. Não, também não seria Deus. Agora, se pelo arrependimento um condenado pode obter a misericórdia divina, então deixam de existir as penas eternas e o julgamento feito pelos homens está revogado. Ora, se para aquele que pediu perdão em vida foi perdoado, como diz a Igreja Católica, e o resto? Então, aí mata a pena eterna, porque aquela pessoa que dita arrependida está livre de ônus e não será mais condenada eternamente. Para a gente começar a entender isso aí. Legal, gente? No item 15, nós vamos ver que a doutrina das penas eternas nega ou enfraquece alguns atributos de Deus, que nós já vimos lá atrás que Deus, se tirar um mínimo, diminuir um dos seus atributos, não seria Deus. Então, nós podemos fazer
uma premissa, uma filosofando e perguntarmos: Deus é perfeito? Sim. Se Deus é perfeito, Ele não condena ninguém e não existe penas eternas. Óbvio. Ele é perfeito, por que Ele vai condenar? Nós já aprendemos que Ele não perdoa e não condena. Ele nos dá oportunidade de seguirmos adiante. Agora, se existem penas eternas, então Deus não é perfeito. Ponto pacífico. A lógica e a razão são suficientes para respondermos a este questionamento. Isso é muito importante. Lógica e razão. Usem na sua vida sempre, na vida cotidiana, nas coisas banais da terra, na convivência, antes de aceitar alguma coisa, usem esse triplo auxílio que nós temos. Vamos ver a lógica, se tem lógica, se tem razão, se tem o bom senso. Vamos usar a peneira de Sócrates para não, nesses tempos duros, que nós temos aí o mal sendo destilado pelas redes sociais. Não é hora disso, é hora de nós mandarmos o bem, mandarmos coisas boas para as pessoas, ânimo, fortalecimento, esperança. Se o mal chega até nós numa rede social, morre ali, não vamos passar para frente. Vamos perguntar, tem utilidade? Vai ser bom para quem? Ou vai semear o ódio? E nós sabemos. As pessoas são incautas às vezes. Acham que o ódio é você só falar alguma coisa, dizer o bem. Não, quando você dá o clique e semeia o ódio, uma fake news, você está mandando ódio e esse ódio vai voltar para você de uma forma não muito boa, dada a lei de causa e efeito, que vimos há pouco. Livre-arbítrio, liberdade de escolha. Causa e efeito. Tudo aquilo que fizemos vai resolvendo. Nós estamos recebendo de volta. Esse é o nosso objetivo. Pensem nisso. Vamos iluminar nossas redes sociais com coisas boas. Não vamos semear o ódio. O planeta está passando por um momento de renovação. Nós precisamos ser copartícipes desse momento de caminhada para a regeneração que estamos. Vamos sair da pandemia e vamos sair como saímos de outras. Vocês sabiam, de curiosidade, que nós achamos que a Covid é a maior pandemia. Mas 100 anos atrás, nós tivemos a gripe espanhola, que para cada um morto de Covid, na gripe espanhola é 8. Vocês imaginam a proporção. Foi muito, mas teve muito pior. Lá na Idade Média, a peste negra. Para cada um morto por Covid hoje, sabe quantos? A correlação na peste negra? 44 mortes. E passamos. Só que saiu da peste negra, a humanidade continuou bárbara, infelizmente, vendendo Deus. Veio a gripe espanhola, quase que dizimou, pós-guerra, para o povo realmente entender. Não entenderam. Em 1939 começou a Segunda Guerra Mundial, com uma tragédia que foi. Agora está chegando. Eu pergunto, ou melhoramos, gente, ou vamos esperar mais tragédias? Mas a tragédia é Deus que está castigando? Não. São as nossas energias, o nosso ódio, a nossa ânsia de poder, o nosso materialismo que está fazendo isso. Nós lançamos no espaço essa energia negativa que vão cobrindo o nosso planeta de energia negativa, influenciando as pessoas. As trevas estão aí. As trevas, os espíritos trevosos não querem que nós evoluamos, porque eles querem nos dominar. Então é o momento agora de nós voltarmos a um novo normal, mais apegados a Deus, a fraternidade, a família, limpando o nosso coração. Esse é o nosso objetivo, gente. Não se esqueçam disso. É aí que nós vamos realmente sermos uma pequena velhinha, uma lampadazinha que vai se juntando a outras e outras, e de repente
nosso planeta está iluminado. Então, por isso o conhecimento. Vamos entender realmente a nossa vida, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde iremos. Esse é o nosso objetivo. Pensem nisso com carinho. E vamos lá então. O item 16. Ainda aqueles que professam, que acham que apenas eternas existem e são necessárias, usa-se o seguinte argumento, eles se usam. A recompensa oferida aos bons é eterna. Deve ter por contrapartida uma eterna punição. Justo seria proporcionar punição à recompensa. Aí vem a nossa contra-argumentação, para a gente entender. E fazendo perguntas, filosofando. Vamos perguntar, retoricamente, Deus nos criou para sermos felizes ou infelizes? O que vocês acham? Um pai quer que seu filho seja feliz ou infeliz? Uma mãe? Lógico, mais uma vez, nós vamos nos basear nos atributos de Deus, da divindade, e podemos afirmar categoricamente que fomos criados para sermos felizes. Felizes. Caso contrário, Deus não seria bom, ok? Como fomos criados? Nós passamos por todos os reinos. Reino mineral, reino vegetal, reino animal, até o reino hominal. Para vocês entenderem, a evolução ocorre no universo. A Terra não é o centro do universo. Deus é o criador do universo, de bilhões de sóis, mais outros tantos bilhões de planetas e de luas. Nesse ciclo evolutivo, dormindo no mineral, sentindo as sensações no vegetal, acordando com os instintos no animal e recebendo de princípio inteligente, chega o momento que recebemos a razão e nos tornamos seres inteligentes da criação, simples e ignorantes, começando a nossa caminhada. Então, todos nós, a partir do momento que recebemos a razão, entramos no reino nominal, nós adquirimos o potencial para progredir. Falhamos em nossa qualidade, várias vezes falhamos, somos imperfeitos, mas sempre o pior assassino, a pior escória da sociedade vai ter oportunidade de algum dia, em algum momento, reparar seus erros. Então, gente, a felicidade é meta almejada, mas só conseguiremos por nosso mérito pessoal. Ninguém vai nos fazer felizes. Ninguém nos trará felicidade. A felicidade nós devemos cultivá-la. Esse é o nosso objetivo. Se não tivéssemos a chance de resgatar os nossos erros cometidos, Deus teria falhado. Por que nos criou fortes, já sabendo de tudo então? Para podermos enfrentar e não falharmos? As perguntas. Mas Ele deu a oportunidade. Do átomo ao arcanjo. Todos nós, um dia, seremos arcanjos. Esqueçam da Terra. A Terra é um minúsculo planetinha. Não somos daqui, estamos aqui. O universo nos pertence. Abram a cabeça, os corações. Vamos pensar alto, pensar bem, para a gente entender a brevidade da vida aqui, apegando a coisas fúteis, a briguinhas políticas, futebolísticas. Para que isso, gente? Famílias sendo separadas por não se respeitar as opiniões de um de outros. Ódios, assassinatos. Pensem nisso um pouquinho. É muito importante para vocês, para nós pensarmos nisso. Então, gente,
As dificuldades temporárias que nos são postas, na realidade, são chamamentos para que nós possamos voltar ao caminho do bem. Por quê? Onde estão as leis de Deus? A partir do momento que recebemos a razão, a lei de Deus está dentro de cada um de nós. À medida que a nossa consciência vai se despertando, à medida que a consciência nossa vai se despertando, nossa responsabilidade também vai se aprimorando e nós vamos corrigindo nossos rumos. Não assimilando uma culpa eterna. Isso não existe, Deus não quer isso não. O erro, quando nós avaliamos, errei, tudo bem. Ele não pode nós carregarmos essa culpa ad eterno. Não, Deus não quer isso. Ele quer que nós possamos nos arrepender, ou seja, reconhecer que erramos em algum momento. E com o reconhecimento, nós vamos fazer a paz conosco, vamos eliminando a culpa. E como vamos estar quites com Deus? Reparando aquele mal que fizemos. E quando reparamos, nós aprendemos e não fazemos mais aquele erro. Isso chama-se evolução. Caminho da salvação. Só nos salvaremos da ignorância, das imperfeições, aprimorando nosso caráter, nossa moral, nos aproximando da divindade. Esse é o nosso objetivo. Cada vez mais. E caso as penas fossem eternas, que motivação nós teríamos para buscar a felicidade? Eu errei, não pedi perdão, morri, estou condenado eternamente. Por que eu vou ficar mais? Vou persistir no mal. Então já estaria decidido quem será feliz e quem será infeliz. Isso é Deus? Isso é justiça e bondade divina? Pensem nisso. Então, pela infinita misericórdia divina, uma alma arrependida pode sim regenerar-se e buscar a felicidade. E eu pergunto, seria justo negar esse direito a essa alma, a essa pessoa? Jamais. Deus é bom demais. Ele é maravilhoso, gente. Nós colocamos Deus como um ser humano, como fosse um ser antropomórfico. Não, Deus é mais que isso, gente. A nossa cabeça não dá para entender. Por isso nós estudamos os atributos dele, para que nós entendermos vagamente o que seria Deus. Como um pai, hoje, quem é pai, você que é pai e mãe, você estaria feliz se você, bonitinho, ganhasse o céu eterno e um filho teu que foi desregrado fosse para o inferno? Como você estaria no céu vendo seu filho sofrendo eternamente? Eu pergunto. Nós, réis mortais, aqui, somos espíritos imortais, mas aqui a gente tem que ter. Pensem nisso. Lógica, razão e bom senso. Muito importante você pensarem. Por quê, gente? Olha a justiça humana. O condenado, ele tem direito à regeneração. Ele tem direito de se arrepender e de cumprir a sua pena para com a sociedade. E Deus não vai dar essa oportunidade para nós? Coisa engraçada, né? A gente pensar. Olha, gente. Então, chegamos no último item. O último argumento a favor das penas eternas. Que as penas eternas seriam um freio. Que se não tivesse esse freio, o homem, por nada a temer, entregaria a todos os excessos. Gente, falamos em evolução. Veja bem, há mais ou menos 4.500 anos atrás, 3.500 anos atrás, que é 1.500 de Moisés até Jesus, mais ou menos, Jesus até 2.000 anos, 3.500 atrás, Moisés recebeu as tábuas da lei. Aquele povo bárbaro,
que matava, roubava, estuprava naturalmente, achando que um sacrifício, uma imolação de um ser humano, de um animal, estaria quisto com a divindade. O que precisava ser feito? Um Deus duro, ele tinha as tábuas da lei, não matarás, amar a teu pai, não venerar, todos nós sabemos de cor. Mas ao lado, Moisés criou as leis mosaicas, duras, que precisava para conter a turba, para conter aquele povo bárbaro. Então, nós podemos fazer uma analogia com as penas eternas a isso aí. Não tinha lógica, pessoal, ainda não tinha capacidade de entendimento, mas com o advento de Jesus, ele acabou com olho por olho, dente por dente. Ele mostrou que se fosse ofendido, nos ofendesse numa face, que oferecesse uma outra. Mostrando a importância do amor, a importância realmente do perdão, da tolerância, da fraternidade. Ele veio derrogar Moisés? Não, ele veio aprimorar Moisés. Trouxe essa maravilha. Falava por parábolas, sim, por quê? O homem da época ainda era duro. A maioria não era alfabetizada, não tinha o discernimento para entender certas coisas. Mas tudo evolui. E Jesus disse lá no seu evangelho que em algum momento ele mandaria o Consolador prometido. Nós espíritos entendemos que o Consolador prometido é exatamente o Espiritismo. Por quê? Porque nós não saímos 1 milímetro do evangelho, 1 milímetro sequer. Nós estudamos as parábolas, tiramos a essência das parábolas e não a letra. A essência que Jesus disse, o Santo Espírito, o Espírito de verdade, vos ensinará muito mais do que eu ensinei e vos explicará aquilo que não posso falar agora. É assim que se segue. Então Jesus fez. Jesus não criou nenhuma religião. Jesus veio para o mundo. Seus precursores foram todos mandados pelo Cristo, que é o nosso governador do mundo. Confúcio, Sócrates, Buda, tudo veio antes. Eram precursores. E ele chegou, se fez homem para realmente trazer a sua mensagem. Maravilha. E foi bem, devagarzinho, os apóstolos andando, pregando nas ruas. Jesus não pregava num templo, pregava num barco, nas ruas. Mas a política, devagarzinho, foi crescendo o movimento. O cristianismo, o que Roma fez? Poxa, símbolo de poder, abraçou. E aí começaram os absurdos. Os homens foram colocando adereços na doutrina, no cristianismo. E deu no que deu. Matando em nome de Jesus. Isso na Idade Média. E no século XX? Lá na Irlanda, católicos e protestantes se digladiando em nome de Jesus. Analisem. Onde está a razão? Onde está a lógica? É aí que a gente vai entender. Então, tudo isso para dizer que talvez a turba que não tem conhecimento, as penas eternas, esse raciocínio, faria justiça. Mas nós sabemos que o que pode frear um ato de maldade não é o tamanho do castigo, mas a certeza da aplicação, a proporcionalidade. Seguindo esse raciocínio, não teriam mais crimes de pena de morte. País que adota a pena de morte não teria mais, porque você vai morrer. Continuam os crimes do mesmo jeito. Então, como já foi dito, gente, a doutrina teve sim a sua razão de ser em determinada época, mas não agora na era da luz, terceiro milênio depois de Cristo, século 21.
época de abertura das nossas consciências, época sim da gente entender Jesus, a sua missão. Jesus para nós espíritas é nosso guia e modelo. Guia e modelo. Que nos dá oportunidade, vem mostrar a bondade divina, mostrando-nos que somos capazes sim de evoluir, de arrependermos e seguirmos adiante. Essa aí. Então, por que penas eternas, então? Então, literalmente, podemos dizer, entre aspas, que o Espiritismo liquidou o céu ocioso e o inferno eterno, para a gente entender. E assim chegamos ao fim desses itens. Semana que vem, se Deus quiser, lá no centro, na próxima quinta-feira, a gente vai seguir com o nosso estudo. Vamos ver. Vai ser o próximo item, vai ser a doutrina das penas eternas que fez a sua época. Vamos continuar estudando. Gente, você que não é espírita, assista. É interessante, o conhecimento não ocupa espaço. Pensem nisso para vocês verem. É muito interessante. É a história do mundo. Não tem nada além da história do mundo. Nós só estamos colocando sob uma ótica racional, lógica e com bastante bom senso. E assim nós vamos seguindo e também vamos assistir, a estudar também a impossibilidade material das penas eternas. Então fica aí. Agora tem algumas perguntinhas que você pode pensar. Refazendo aquilo que a gente viu aqui. Que argumento teríamos que o Espiritismo tem para contra-argumentar com a doutrina das penas eternas? Simplesmente mostrando os atributos de Deus. Se Deus é bom e justo, para a pena, isso é um atributo só. As penas eternas não atendem ao critério. Então, porque não leva em conta o arrependimento, que a criatura pode alcançá-lo pós-morte. Matou. Não saímos 1 milímetro daquilo de Deus. Podemos utilizar o mesmo critério, então, para analisar e compreender os acontecimentos corriqueiros da nossa vida na Terra? Lógico. Se levarmos em conta os atributos de Deus, que sem um só deles não seria Deus, podemos compreender, por exemplo, a morte prematura. Interessante. Por quê? A criança morre após a nascer. Alguns espíritos nascem e já morrem. Que Deus seria esse? O que essa criança, entre aspas, as doutrinas, fez para merecer isso? Mas essa criança é um espírito milenar, que precisou daquela oportunidade, às vezes pequenininha, para seguir adiante. Ela não foi condenada por seus atos de encarnações passadas. Pensem nisso. Então, por esse critério, podemos... Gente, presta muita atenção nessa frase que eu vou dizer. Muita atenção. Que uma causa só pode ser justa mesmo que não as conheçamos. Por quê? Porque não existe efeito sem causa. Não existe efeito sem causa. Ok? Lei de causa e efeito. Um exemplo, a pessoa, eu vou beber. A vida inteira bebendo. A causa é a bebida. Qual seria o efeito? Uma pancreatite, um câncer, uma cirrose. Deus que quis aquilo? Ou você escolheu? Então você agora, faça a sua escolha. O que você quer para o futuro? Olhe o teu presente. Porque o presente seu hoje está refletindo o seu passado. Mas o seu presente também está plantando o seu futuro. Olha só, não podemos esquecer disso jamais, não é verdade? E aí a gente vai entendendo as coisas que acontecem. E muitas vezes culpamos Deus. Meu Jesus amado,
Ninguém é responsável pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras, a não sermos nós mesmos. Somos responsáveis pelo que pensamos, pelo que falamos e pelo que agimos. Não podemos esquecer disso jamais. Ninguém é culpado pelas nossas mazelas, pelas nossas infelicidades, a não ser nós mesmos. Verdade? Então, qual a noção de Deus, ou o conceito de Deus que nos é passado pela doutrina das penas eternas? Seria mostrando-nos um Deus vingativo e cruel, muito pior em severidade e mesmo até de maldade do que um pai carnal que perdoa e acolhe seu filho rebelde, por exemplo. Lembre-se da parábola do filho pródigo, que saiu, dilapidou tudo, o que o pai fez? O abraçou. Exemplo, mostrando Deus naquele momento. Evangelho, não saímos do Evangelho, gente. Pensem nisso. Então, para as penas eternas, né, a doutrina das penas eternas, o que representa o arrependimento que vimos aqui? É um sentimento que somente tem resultado enquanto o espírito está encarnado. Se até o último instante ele pode se arrepender, aliás, isso aí é o exemplo da extrema unção dos católicos, né? Ou da última bênção de um condenado à morte, por exemplo. Ele tem a chance de arrepender. Mas, depois da morte do corpo, ele não poderá mais se arrepender. E sofrerá eternamente a sorte que teve no céu ou no inferno. E aí, o último, o temor das penas eternas, então, já foi útil em algum momento da humanidade? Foi útil, sim. Através da força física e da rédea curta, num tempo que ainda não sabíamos nada. E a coerção foi a única maneira de nos colocar nos trilhos morais. Então, ela teve, sim, a sua época. Hoje, embora ainda somos muito atrasados, mas já somos capazes de compreender a justiça e o amor de Deus por suas criaturas. Já não mais precisamos da promessa desse castigo. Jamais. E aí devemos concluir, então, esse resumo que trouxe para vocês, que Deus deve ver também a tortura dos condenados. E se ele se conserva insensível aos gemidos por toda a eternidade, ele será eternamente impiedoso, ora, sem piedade. Então não há bondade infinita. Essa lógica é definitivamente reveladora. Ou se crê em Deus com todos os seus atributos, ou não se crê. E você? Mudou o teu conceito? Pense nisso com carinho. Obrigado pela atenção. Uma ótima noite a todos. Até qualquer dia. Fiquem com Deus. Um grande abraço.